Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou o Francisco e sou da cidade de Luzilândia. Eu tenho 55 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu uns 3 anos atrás, quando eu voltava da casa do meu irmão. Pois bem, vamos ao relato. Eu lembro que eu tinha ido lá fazer um favor para ele, consertar umas cadeiras que ele tinha comprado, mas as cadeiras eram muito ruins, porque eu sou carpinteiro. Até aí tudo bem. As horas foram se passando e ele insistiu para que eu dormisse na casa dele lá, porque isso já era por volta de 9h20 da noite. Eu falei que eu não conseguia dormir na casa dos outros. Não era muito longe, era uns 2 quilômetros da casa dele até chegar na minha. Só que esses 2 quilômetros tem que passar por uma estrada de chão bem fechada. É uma mata de um lado e do outro. E ele falou assim: olha, eu não acho muito confiável você passar essa hora nessa mata sozinho, não. Eu falei que já estava acostumado. Então ele me deu uma velha espingarda que ele tem até hoje. E eu falei que não precisava, que eu tinha dado até dei risada da cara dele nesse momento. Mas ele insistiu até que eu trouxe a espingarda carregada. Mas eu sabia que aquela espingarda ia ser minha salvação. Eu estava vindo tranquilamente, andando ali, pensando na vida, olhando para a lua. Quando cheguei ali bem no meio daquela mata, eu notei que tinha uma espécie de vulto, sei lá, andando no meio daquelas matas, daquela mata. E eu percebi que tinha uns olhos amarelos, uma cor muito forte. E ali eu fiquei meio encabulado com aquilo. Mas eu pensei, se for onça ou alguma coisa do tipo, eu vou sentar a bala. Tô com a espingarda mesmo aqui carregada. E apressei o passo. Quando eu tava terminando já de atravessar aquela estradinha que tinha mata, algo muito grande, mais grande mesmo, de uns 2 metros ou mais, ficou de pé ali, bem na estrada. Tinha saído da mata e ficou ali na estrada uns 8 metros de mim. Ali eu gelei o coração. Fiquei paralisado sem saber o que fazer. E eu percebi que aquela criatura foi se abaixando, ficando que nem um cachorro. Acredito eu que é o lobisomem que todo mundo fala. E quando eu vi que ele fez jeito pra vir na minha direção, eu peguei a espingarda. Só que como eu tava meio nervoso assim, eu nem mirei nele, atirei pra cima. Talvez com um tiro assustou aquela criatura, porque no que eu atirei, ele se embrenhou naquela mata novamente. Isso foi o tempo de eu sair correndo dali. Cheguei em casa quase morro de canseira, com muito medo também. Depois de uns dias eu contando pro meu irmão, e ele falou: eu te avisei. Ele falou que já tinha algum tempo que ele estava ouvindo as pessoas falar dessa criatura, mas ele não quis me contar, porque ele sabia que eu não acreditava. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite e até o próximo relato. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Rui e sou de Fortaleza, no Ceará. Vou contar para vocês um susto que eu tomei quando eu trabalhava de taxista. Pois bem, vamos ao relato. Alguns anos atrás, eu trabalhava como motorista de táxi. Desisti da profissão por começar a aparecer muitos aplicativos aí de Uber, todas essas coisas, e acabou quebrando nosso lado. Então eu desisti dessa profissão. Mas há alguns anos que eu trabalhei, eu vi de tudo nessa vida. Até mesmo porque eu trabalhava até tarde da noite. Mas o que mais me deixou assim, de orelha em pé, uma certa vez que eu cheguei em uma praça e vi algumas crianças brincando ali. Coisa normal. Só que quando eu cheguei ali do outro lado da praça, eu ia parar para tomar um refrigerante, coisa do tipo. Tava muito quente.
E quando eu olhei ali em direção às crianças, não tinha mais nada. Achei estranho e não achei, porque foi questão de, sei lá, acho que 4, 5 segundos. Elas sumiram dali. Aí beleza. Eu sentei ali no banco, fiquei tomando um refrigerante. Quando eu olhei, aquelas ditas crianças estavam dentro do meu táxi, sentada. E tinha uma mulher, também assim, uma mulher aproximadamente uns 40 e poucos anos, brincando com aquelas crianças. E eu forçava a vista assim, mas eu não conseguia ver nem o rosto daquelas crianças e nem o rosto daquela mulher. Então aquilo foi me deixando assim encabulado. Então eu peguei e fui se aproximando do carro, se aproximando. E parece que mais eu me aproximava do carro, mais aqueles vultos daquela mulher com as crianças, parece que ia desaparecendo. E aquilo foi me dando um medo muito grande, até mesmo de dia. Então eu fui rapidamente abrir a porta de trás do carro onde ele estava. Quando eu abri não tinha nada. Me deu um arrepio do pé à cabeça. Nesse mesmo dia, eu fiquei com aquilo na mente por horas. Então quando deu meia-noite, meia-noite e meia para 1 hora, eu estava fazendo a última corrida. E assim que eu passei perto do cemitério da cidade, que eu passei bem em frente ao portão do cemitério, acredita, eu avistei aquela mulher com aquelas crianças entrando dentro do cemitério. Ali eu fiquei com muito medo realmente. Saí a 1000 por hora, até chegar em casa. E sempre quando eu me lembrava disso, eu não passava por ali perto daquele cemitério à noite, nem ferrando. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Luiz Carlos e sou do Paraná. Vou contar para vocês uma história muito aterrorizante e uma história real, que aconteceu há muitos anos atrás. Pois bem, vamos ao relato. Eu nasci e me criei no Paraná, em uma chácara. E toda a vida eu vi falar sobre coisas sobrenaturais, sobre lobisomem, mas sobre o boitatá eu achava que era mentira. Eu achava que era lorota. E sempre quando eu ia para a chácara lá onde meus primos moravam, sempre eles comentavam que tinha boitatá assombrando as pessoas. E nessa chácara que eles moravam, uma chácara muito grande, tinha um casal de caseiro. Era um casal de velhinhos. E eles ficavam lá no fundo da chácara, naquela casinha de caseiro. Dificilmente via eles. Pois bem, sempre quando dava umas 10 horas da noite aproximadamente, aquelas 2 bolas de fogo vinha e ficava ali em volta das árvores, umas árvores bem altas, e ficava assombrando o povo. Mas eu sempre duvidava, eu sempre falava que isso não existia. Até que meus primos falaram, no dia que você for dormir lá em casa, a gente vai ver se é verdade ou não. E eu falei, tá bom. E acreditem, fui dormir lá uma noite de sexta-feira. Quando deu por volta de umas 10h30 para 11 horas da noite, começou a vir aquelas 2 bolas de fogo bem grandes e ficou ali em volta daquelas árvores. E eu, num momento ali de loucura junto com meus primos, pegamos umas cordas e começamos a amarrar aquelas 2 bolas de fogo naquelas árvores. E o engraçado é que aquelas bolas de fogo era quente, mas quando você chegava perto dela para amarrar, ela não queimava nem a gente nem as cordas. Nessa época a gente tinha aí uns 16 a 17 anos cada um. Amarramos bem amarrado aquelas bolas de fogo e deixamos lá. E fomos para dentro de casa. Quando foi no outro dia de manhã, que a gente chegou lá perto das árvores, acreditem, fiquem pasmos, aquelas 2 bolas de fogo, 2 boitatá, era aquele casal de velhinhos. Não sei como eles se transformavam naquilo, mas foi uma grande surpresa. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite.